muito bom dia, um grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais um TV Mar News. Daqui para frente, eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado pela próxima hora com as principais notícias e os assuntos que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas e a movimentação do nosso departamento de jornalismo, tá certo? Vamos também trazer o panorama de momento nesta que é a última semana para você, eleitor indeciso, escolher seu candidato. Você realmente vai exercer o seu papel de cidadão no próximo domingo? Já tem o seu candidato? Quem vai ser o novo governador de Alagoas? Nós vamos também tratar esse assunto aqui na sequência do programa, além, claro, dessa corrida presidencial, a participação do repórter Fernando Palmeira, a Porlane Santos também ontem atuando como repórter para poder acompanhar esse momento em que o Paulo Dantas retornou ao cargo de governador do estado, ele que vai tentar essa permanência, né, está no segundo turno, foi o candidato mais votado no primeiro turno e vai tentar defender essa situação em continuidade ao governo de Alagoas. Vamos ter também a presença, a participação aqui no estúdio da Roberta Torres, daqui a pouco conversando comigo sobre vários assuntos aqui no programa e muitos outros também que nós já separamos, estão preparados para poder também levar para você a informação e te deixar atualizado. Lembrando sempre que o programa TV Mar News é um oferecimento de Apivida, uma das mais respeitadas operadoras do país. Pensou em atendimento com qualidade para você e para sua família? Você já sabe. Não tem outra. Mais de 4 milhões de clientes em todo o território nacional. Tem muitas situações envolvidas também durante essa participação do Apivida aqui na bandeira do TV Mar News. Principalmente a credibilidade. 40 anos de serviços prestados na área de saúde. É a medicina inteligente que cabe no seu bolso. Então você já sabe, pensou em atendimento com qualidade e segurança para você e para sua família? Não esqueça, Apivida, saúde para valer. Quero começar o programa de hoje trazendo os destaques da Gazeta de Alagoas, essa que tem 88 anos de credibilidade. Bolsonaro cresce e pesquisa aponta empate a 4 dias do segundo turno. Um levantamento divulgado ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta um recuo de Lula de 51,3% para 50,2%. E um avanço do presidente de 48,7% para 49,8%. O que é certo, internauta, telespectador, é que nós estamos prestes a viver, testemunhar uma das corridas eleitorais de mais equilíbrio da história do nosso país neste próximo final de semana, tá certo? Campanha de Bolsonaro apresenta provas da falta de mais de 150 mil inserções em rádios. A campanha dele, inclusive, protocolou ontem no Tribunal Superior Eleitoral uma petição que detalha as provas usadas para sustentar a denúncia de que rádios, especialmente rádios do Nordeste, deixaram de veicular mais de 150 mil inserções de propaganda eleitoral do presidente, candidato à reeleição. Os advogados anexaram o relatório com, inclusive, login e senha, o login é a identificação e a senha, obviamente, para ter acesso, de auditoria de mídia realizada pela empresa Audience Brasil Tecnologia Limitada. Também fizeram um recorte amostral de 8 rádios da Bahia e de Pernambuco, que deixaram de veicular 730 inserções da campanha de Bolsonaro. 6 mil agentes vão garantir segurança nas eleições no domingo. Decisão unânime do STF garante o retorno de Paulo ao governo do estado. Celular apreendido pela PM liga propaganda ilegal contra Dantas, a coordenadora de Cunha. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Produtos Country movimenta vendas na edição de número 72 da Expo Agro Alagoas. CSA vence Vila Nova por 1-0 e dorme fora da zona de rebaixamento. Esses e outros assuntos você acompanha aqui na Gazeta de Alagoas, 88 anos de tradição. Ontem a nossa reportagem, através da Porlane Santos, acompanhou o processo, toda a cerimônia de retorno do governador Paulo Dantas, a retomada ao seu cargo como governador do estado, com uma recepção calorosa. Ele, inclusive, conversou com a nossa reportagem sobre o que espera daqui para frente, nesta que é a última semana para a campanha eleitoral, onde ele tentará a continuidade no cargo, mas como governador de Alagoas já é certo que ele fica até o dia 31 de dezembro.
Orlane Santos agora chega na nossa programação com esse momento, que é um momento histórico, essa retomada, né, o retorno de Paulo Dantas ao governo de Alagoas. E após a cerimônia de reassunção que aconteceu na noite de ontem, o governador aqui de Alagoas, Paulo Dantas, hoje se reúne com prefeitos, senadores, deputados e apoiadores também de forma geral para se pronunciar e agradecer o apoio de todos. A gente acompanha agora o que disse o governador. Olha, primeiro eu quero falar para todo o alagoano que a verdade foi restabelecida, a justiça foi feita. E ontem, através de uma decisão do ministro Gilmar Mendes e do ministro Barroso, nós voltamos de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é do governo de Alagoas, que fui legitimamente eleito, que também tive a alegria no primeiro turno de ter 709 mil votos. Essa armação tem caráter, intuito eleitoreiro, mas ela caiu por terra, ela foi desvendada. Como eu disse lá embaixo, os poderosos e os mentirosos conseguem quase tudo, mas nenhuma democracia não consegue tudo. Então, mais uma vez, a democracia venceu, as instituições se posicionaram pela verdade, pela justiça, e nós vamos tocar o governo adiante, fazer com que a saúde funcione, a educação, que as nossas 300 obras elas andem de maneira acelerada. Vou conversar com o secretariado, vou dar uma olhada em cada projeto do governo para que a população de Alagoas, os homens e as mulheres, tenham sempre os melhores serviços prestados pelo governo de Alagoas. A gente percebe, que mesmo durante esse período que o senhor ficou afastado, o senhor não parou, continuou fazendo campanha ali no corpo a corpo. E aí já faltam 5 dias, para o dia 30. Como é que deve ser? Como é que está a expectativa até lá? Olha, eu consegui andar todos os dias e em todos os momentos, primeiro, porque quem não deve não teme. Então eu sempre andei de cabeça erguida, com equilíbrio, olhando no olho, conversando com as pessoas, com o mesmo entusiasmo e alegria. Então foi essa verdade, essa sensação do dever cumprido que me deu força para que nada parasse durante esses dias que fiquei fora do governo. E as pessoas perguntam, Paulo, quanta força você tem? Eu falei, primeiro que foi Deus e minha família que me deram muita força. É lógico que eu sofri, que eu sou um ser humano normal, igual a todos os outros. Foi um golpe muito duro, mas quando se tem a verdade ao lado, quando se tem Deus e o povo ao lado, a gente segue adiante. Muito bem, só para a gente encerrar, você está sendo aqui recebido por seus apoiadores, por prefeitos também de vários municípios aqui do nosso estado. É importante, de fato, todo esse apoio que o senhor recebe de outras prefeituras também. O que isso representa para você? Olha, é muito importante. Nós temos o apoio de 80 prefeitos, são prefeitos bem avaliados, prefeitos que têm feito uma boa administração, que têm trabalhado unindo esforços com o governo de Alagoas para promover bons projetos que venham a melhorar a vida das pessoas. Então, esse trabalho em conjunto e esse apoio que eu recebo no dia de hoje, para mim, ele tem um peso muito grande, ele tem um significado muito importante e eu já agradeci a eles lá embaixo e vou agradecer agora novamente. Muito bem, né? E apesar de todo o processo eleitoral, mas como governador, nós temos a obrigação de desejar boa sorte aí ao Paulo Dantas nessa sua retomada ao cargo de governador do estado, tá certo? Até porque, como alagoanos, nós precisamos, independente de quem esteja sentado na cadeira, torcer para que ele faça uma boa administração, porque isso vai impactar muita gente. E o processo, ele é um processo crescente. Começa a impactar quem está lá embaixo e vai subindo para outras camadas sociais. Então não custa nada, nesse posto que nós estamos tentando manter aqui o máximo de isenção diariamente na programação da TV Mar, você, independente de quem seja o governador de Alagoas, falar que ele tem uma boa sorte nessa sua sequência de administração, depois de todas essas acusações e que o nome de Alagoas foi mais uma vez muito batido de forma negativa em todo o país. Uma denúncia anônima levou a polícia militar a abordar um homem na cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas, na madrugada desta terça-feira. Ele espalhava cartazes ofensivos contra o governador Paulo Dantas.
com José Malaquias de Souza Filho, foi apreendido um aparelho celular. Com ele, o comprovante de pagamento pelo serviço via Pix, supostamente realizado pela coordenadora-geral da campanha de Rodrigo Cunha e ex-prefeita de Campo Alegre, Pauline Pereira, que tem também uma relação familiar com a vice do candidato Rodrigo Cunha, Jó Pereira. Segundo a polícia, José Malaquias já havia colocado 33 cartazes em imóveis no município. O veículo utilizado pelo aplicador de propaganda estava adesivado com propaganda de Cunha e de Davi Davino Filho, que disputou as eleições para o Senado. Também foram encontradas 9 faixas de lona com ofensas ao governador. Todo o material foi apreendido pelos policiais militares. E aí tem o extrato, né, com um valor via Pix sendo feito. Pedir aqui para o pessoal dar só mais clareza, né? O valor foi pago por R$400. R$400. Pauline, ex-prefeita de Campo Alegre, né? Pelo menos isso está sendo atribuído, né? Esse comprovante. O boletim de ocorrência está aí também, né? Com todas as esferas da abordagem da polícia a respeito dessa situação. E o relatório, né? O histórico dessa abordagem também. Olha, eu confesso, telespectador, que pelo pouco tempo que tenho, não posso me considerar um cara já altamente experiente no jornalismo político, mas posso dizer o seguinte, que nos últimos anos tenho, assim, estado muito presente, mas eu confesso que está com muito tempo que eu não vejo uma campanha com tantas indicações, reivindicações e situações de direito de resposta. O presidente do TRE já falava sobre isso, o Otávio Prachedes, na apuração dos votos no primeiro turno, e de muitas situações e casos de polícia. Situações de envolvimento, inclusive, com participação de familiares dos candidatos. Ou seja, um nível que, sinceramente, não era um nível para o Viderlan. Como eleitor, preciso me posicionar também. Como eleitor, eu esperava um nível muito mais, eu diria que acima disso que nós estamos vendo, com muitas situações de polícias e outras situações que estão acontecendo nesse período que antecede, né, o dia da votação no segundo turno. Já foi assim no primeiro turno e agora também nesses últimos dias de campanha desse segundo turno. Nós vamos trazer agora, aqui na sequência do TV Mar News, uma campanha que está sendo realizada pelo Ministério Público do Trabalho, que está de olho nas empresas que estão promovendo o assédio eleitoral. Para você que não sabe, telespectador, o assédio eleitoral também tem sido muito noticiado nos últimos dias. O que é isso? É a participação de empregados ou empresários incentivando ou praticamente determinando que seus colaboradores, os companheiros de trabalho, eles passem a ter um posicionamento, mas de maneira forçada, para a escolha na hora do voto. Isso é contra a lei, é crime eleitoral. Os detalhes desta ação ficam por conta de uma reportagem que o Fernando Palmeira traz todos os detalhes a partir de agora. A conduta abusiva contra a dignidade do trabalhador, da pessoa humana, e um crime contra a democracia. É o patrão que chega, ou seu preposto, o gerente, que impõe votar em determinado candidato sob pena de demissão ou qualquer outro constrangimento. Houve um aumento exponencial do número de denúncias de assédio eleitoral. No primeiro turno foram apenas 3, agora nesse segundo turno são mais de 30. Então é um motivo de preocupação do Ministério Público do Trabalho, das instituições de uma forma geral, porque todos nós sabemos que esse tipo de conduta e de comportamento atenta contra o direito do voto ser praticado livremente, né? Sem qualquer ingerência, seja de quem quer que seja. E a gente observa que os empregadores estão se achando no direito de interferir nessa escolha pelos seus empregados. Então, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de constrangimento que o empregado sofra para escolher um candidato, não da sua preferência, mas da preferência do seu patrão, constitui assédio eleitoral. Mas não só isso, Palmeira, também aquele comportamento de prometer, fazer promessa de dinheiro, promessa de promoção, promessa de transferência. Então, todas essas situações encerram condutas que são classificadas como assédio eleitoral e são terminantemente proibidas pela legislação eleitoral e, sobretudo, pela nossa Constituição. Pois é, e vem também, por outro lado, esse tipo de aliciamento, prometer vantagem, promoção, para votar em determinado candidato que é do interesse
desse aliciador. Né? Exatamente, é uma coisa absurda, né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que essa conduta é terminantemente proibida, que o eleitor tem que ser livre para escolher quem ele quer, que conduza os destinos da nação, os destinos de Alagoas, os destinos do município. Então, muito embora a maioria, a grande maioria dessas denúncias estão concentradas na eleição para presidente da República e em relação a um determinado candidato. Essa pressão de parte dos empregadores é exatamente para votar no determinado candidato. É bom que a gente também registre, o Palmeira, de que isso, tenho certeza que é uma minoria. São maus empregadores que se imaginam nesse direito. Muitos deles estimulados pelo atual presidente da República, que constantemente ataca o Poder Judiciário, constantemente ataca o STF, o TSE, o sistema eleitoral. Então, isso estimula que certos empregadores, maus empregadores, que eu tenho certeza que é a minoria, se achem no direito de interferir no voto dos seus empregados. É aquela velha história, porque eu dei o emprego, me acho no direito de fazer essa interferência. E isso é terminantemente proibido. Isso é um comportamento que não se coaduna com a nossa Constituição, porque, como eu disse, é um direito, é uma garantia fundamental do cidadão escolher o seu candidato da forma mais livre possível. Democracia é sinônimo de liberdade. Conduta abusiva que está acontecendo não apenas em Maceió e Alagoas, mas por todo o Brasil. O Ministério Público do Trabalho está acompanhando isso, está recebendo denúncias por todo o país. É uma coisa impressionante. É bom que se frise também o seguinte, a questão penal, que também está embutida nesse comportamento, ela não é da competência nem da atribuição do Ministério Público do Trabalho. Quem cuida disso é a Justiça Eleitoral e os promotores e procuradores que atuam na Justiça Eleitoral. Mas a gente aqui no Ministério Público do Trabalho, a gente tem entendido que o assédio eleitoral é uma espécie de assédio como tantos outros que ocorrem dentro do ambiente de trabalho. E exatamente por ser um assédio moral, né, do tipo eleitoral, é que isso atrai a nossa atribuição, atrai a nossa obrigação de atuar. Não atuo porque eu quero, porque eu sou obrigado a fazê-lo para combater esse tipo de conduta dentro do ambiente de trabalho. As consequências disso, normalmente, nós pedimos, se comprovado, se demonstrado, de que o empregador se conduziu dessa maneira, normalmente o procurador, né, o promotor aqui que atua no Ministério Público do Trabalho, vai pedir ao Poder Judiciário que condene esse empregador a se abster de se comportar dessa forma futuramente, daqui para frente, né? Mas, sobretudo, o procurador também pede uma indenização, uma reparação pecuniária, que a gente chama de indenização por dano moral coletivo. São várias formas de denunciar. A gente aconselha que os empregados fiquem atentos, que denunciem, que procurem as autoridades, e o Ministério Público do Trabalho está à disposição para receber esse tipo de denúncia, porque esse tipo de conduta e comportamento não pode ser abonado pela legislação e pelos órgãos que cuidam e que fiscalizam a aplicação dessa legislação. Aqui do Ministério Público do Trabalho, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, no canal 525 NET. Muito bem, Fernando Palmeira, isso é muito importante, a ação do Ministério Público do Trabalho, porque os empresários, eles acham que isso é correto, né? Você induzir, por exemplo, os colaboradores a determinar uma condição de voto para cada um deles e o direito do cidadão e o livre-arbítrio, né? É preciso manter a todo rigor aquilo que a Constituição estabelece. E tanto o trabalhador precisa andar em conformidade com isso, como quem emprega e, naturalmente, os amigos, os companheiros de dia a dia, os companheiros de trabalho, porque tem muito cabo eleitoral também que utiliza desse espaço em trabalhar numa empresa que tem 600, 400 funcionários para querer influenciar os outros colaboradores a determinar situações de voto. Então, o Ministério Público do Trabalho tem atuado, eu acho isso muito bacana, para poder manter a lisura do pleito, para poder manter a lisura das eleições e que o resultado seja somente lá dentro das urnas. Nada de interferência externa ou de campanha irregular para poder promover qualquer tipo de mudança de comportamento na sociedade, porque isso acaba impactando todo mundo, interfere na vida de todo mundo, tá certo? Então, muito importante essa matéria que trouxe esse detalhe, né, do assédio eleitoral com essa campanha do Ministério Público do Trabalho recorrendo aos veículos de comunicação.
Ainda sobre a política, vamos trazer Arnaldo Ferreira, nessa sequência do programa TV Mar News, com sua análise no programa de hoje. Dos 27 deputados estaduais, apenas um, o deputado Francisco Tenório, do PP, compareceu à sessão dessa terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa. Se ele não tivesse aparecido, não ia ter ninguém para abrir e fechar a sessão. As discussões continuam paradas. O orçamento está tramitando na Comissão de Planejamento, de Orçamento, mas recebendo emendas, mas ninguém discute nada. Só deve entrar em votação e discussão nas comissões a partir da próxima semana. Mas aonde estão os 26 deputados estaduais? Segundo informações de bastidores, a maioria está no interior do estado, buscando votos para seus candidatos à presidência da República e ao governo do estado. Aqui na Assembleia Legislativa, de acordo com os bastidores, a maioria dos parlamentares apoia a candidatura de reeleição do governador Paulo Dantas, do MDB. Mas tem também alguns parlamentares pedindo voto para a oposição, representada pelo senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. As sessões só devem ser iniciadas provavelmente na próxima terça-feira, quando o Brasil conhecerá quem será o presidente da República, que assume a partir de janeiro de 2023, e o governador de Alagoas, também na mesma data. Até lá, o clima vai continuar de expectativa e como está agora, ninguém no plenário. Olha, Arnaldo, eu posso dizer, em cima dessa sua análise hoje, que como cidadão eu fico estarrecido, porque quando se tem uma escolha, são 27 candidatos e 27 deputados, aliás, 27 deputados estaduais, e em uma situação que poderia ser discutido planejamento, projetos para a sociedade, somente um deputado comparecer, que foi o deputado Francisco Tenório, isso é um desrespeito com o eleitor. Independentemente de quem tenha hoje suas preferências políticas, quem tenha suas missões políticas para poder fortalecer o cabresto, né, para uma sequência de um governador que vai assumir, mas existe por trás de tudo isso uma responsabilidade. Eu pergunto a você, telespectador, se fosse eu que deixasse de apresentar para poder estar fazendo campanha, como seria a situação? Eu estaria certo em não exercer a minha profissão? Pois é, nós quando decidimos e votamos para colocar um deputado lá na Assembleia Legislativa, nós precisamos que no mínimo ele seja presente, atuante, que ele passe a trazer projetos, propostas para o povo, que ele passe a discutir, votar, discordar. Mesmo que nós, assim, muitas vezes não concordemos com esse tipo de posicionamento dele. Mas você não comparecer para uma sessão é um crime, cara, é um desrespeito com quem votou, quem te colocou lá. Bola fora dos 26 deputados estaduais, independente da situação de cada um deles. Uma bola fora. E parabéns ao deputado Francisco Tenório por cumprir aquilo que é direito. Estar presente na Assembleia para poder participar de discussões de projetos, enquanto os outros, sinceramente, só vai a minha tristeza. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer aqui na sequência do TV Mar News a Roberta Torres, diretora-geral da Estácio, para falar de uma ação que a Estácio tem promovido, que vai falar também de profissões, a Feira das Profissões. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já.